para o quadro Projeto Residencial, aqui ao meu lado, Dayana Magalhães, ela que é designer de interiores, vai conversar com a gente agora sobre um projeto muito interessante. Dayana, tudo bom? Fala com a gente sobre esse projeto novo que você iniciou, né? Conta um pouquinho dessa experiência. Tudo bem? Bom, esse projeto que eu fiz foi um projeto para um cliente, ele não é brasileiro, ele é italiano. E ele me pediu que nesse projeto houvesse assim, algumas peculiaridades, como por exemplo, assim, aproveitar o piso de madeira, ele gosta muito de madeira. Ele também gosta muito de receber os amigos, então ele pediu assim, que tivesse a cozinha, tivesse um contato direto com a sala, onde ele pudesse assim, ter essa interatividade. Gosta muito de preparar as massas, né? E também que tivesse um ambiente próprio para quando a mãe dele viesse para aqui, né? Então, assim, todo pensado no gosto dele, nas necessidades que ele tem. Agora, Dayana, em relação aí que você falou agora, né? Que a mãe dele, ele recebe os amigos, que a mãe dele passa um tempo com ele e tal. A gente percebe que existe uma preocupação especial, né? No design desse apartamento que você preparou. O que teve mais de especial? Bom, ele pediu que os móveis não fossem tão baixinhos, como é uma tendência, né? Os móveis, as mesas de centro, os racks. Ele pediu que fosse projetado de forma que ficasse um pouco mais alto para evitar curvatura, para dar uma mobilidade de forma que não dificultasse tanto a movimentação. E uma coisa também que eu achei interessante foi as fotografias de família. Ele queria uma parte no corredor onde tivessem assim, várias fotografias, todas em preto e branco, remetendo assim, à história da vida dele, a família, os amigos, fotos mesmo de infância. Eu achei isso ficou bem interessante, ficou bem com a cara do cliente mesmo. Isso é muito importante. O legal de tudo isso é que a gente percebe que o cuidado, né, que uma profissional como a Dayana ela tem de se preocupar até com os detalhes das fotos, né? E uma dúvida que muita gente tem às vezes, Dayana, talvez você possa esclarecer. Geralmente, quanto tempo leva em média, né, para ficar pronto um projeto como esse, que é especial, que é um projeto diferente, né? Você tem essa noção? Com a parte de obras, com a parte de produção, bom, depende, né? Depende muito do que o cliente quer. Nesse caso, esse apartamento ele foi todo reformado. Eu acredito que em torno assim 45 dias é o prazo assim que termina, que os fornecedores entregam os produtos, que chegam, que começa a execução, a parte de que a gente desenha os armários, que ficam prontos, a parte de marcenaria. A gente faz toda uma programação para quando terminar a parte de obra, começar a vir a parte de montagem, depois de produção. Tem todo um cronograma a ser seguido. Dayana, mais uma pergunta em relação a esse projeto especial, né? Já que você está falando sobre esse projeto mais recente que você terminou. A iluminação também é especial? Ah, com certeza. A iluminação ela tem um papel fundamental no projeto, porque ela é o grande cenário, né? Como ele possui bastante antiguidade, quadros, bacarás, objetos assim de antiguidade mesmo. Então, ele queria, assim, nós procuramos botar como pontos de destaque, alguns focos, né? Alguns quadros, alguns pontos que a gente considerou que eram os mais, assim, bonitos mesmo do apartamento. E você falou também que ele quis preservar, né, algumas coisas que já estavam dentro do apartamento. Não fica complicado, às vezes, fazer esse mix? A gente até assim, que a gente é sempre muito utilizado, né? Aproveitar, como por exemplo o piso de madeira, né? Ele pediu para que gosta muito de madeira, então a gente reformou todo o piso de madeira, aproveitou alguns mármores. Na cozinha que teve que fazer algumas mudanças, realmente a gente teve que abrir um espaço para ter essa interatividade com a sala. Houve algumas mudanças, mas também a gente procurou preservar algumas coisas que a gente achava que eram um ponto forte do apartamento. E a refrigeração, Dayana? Bom, ele quis fazer um conceito de live, né? A sala toda ampla, aberta, então para não ficar muito, né? Salvador, terra muito quente, então a gente climatizou todo o apartamento. Então ele foi todo climatizado para que também pudesse, quando quiser fechar as janelas, usar a cortina, fazer um home, ficou bastante aconchegante. Você cria uma harmonia, no caso, entre cores, de repente, não sei, o estilo entre o ambiente da sala, com o banheiro? Existe
quarto, existe esse conjunto, essa harmonia entre os ambientes ou não? Cada um leva a sua identidade? Neste caso desse cliente, cada cômodo, cada quarto, por exemplo, com a sua identidade. O quarto dele mesmo, ele queria que fosse uma coisa mais clara, mais leve, para realmente ser aquele local assim de descanso, de relaxamento. O quarto de visitas, que é o quarto da mãe dele, também a mesma proposta, mas seguindo um padrão um pouco diferente, porque o quarto dele, o quarto de casal, o quarto da mãe já foi mais assim considerado um quarto de hóspedes. A sala não teve assim necessariamente algo que pudesse considerar que devesse ter uma harmonia, algo que pudesse combinar. Ela tem a sua identidade própria. E cada projeto é um caso diferente, né? Tá bom, Daiana, muito obrigado. E aí fica a dica da Daiana.